Irmãos, é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Falando da palavra do Senhor para vocês. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, lá no início. Gênesis 1, 26. E Gênesis 1, 31, ok? Amém? Amém. Vamos lá? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 31, lá no final, lá embaixo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Amém? Amém. Vamos orar um pouquinho? Baixa as suas frontes, vamos estar orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, por essas vidas que o Senhor tem enviado, Pai, para esse lugar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor estenda suas mãos sobre esse lugar, ó Pai, sobre essas vidas aqui presentes, sobre essas famílias aqui representadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nenhum desses que aqui estão saia daqui da mesma forma que entrou aqui essa noite, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, abrir o entendimento de cada um aqui presente, Senhor, que essas palavras que sairão da minha boca logo mais não venham de mim, mas venham direto do seu trono e entra no coração desse povo que aqui está, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse povo que aqui está, o seu povo, Pai, o povo escolhido por Ti, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eles saiam daqui uma nova criatura, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Muito bem, vamos lá. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela, além de ser o manual da vida, ela é a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vela para que a palavra dele, ela venha se cumprir na minha e na sua vida, tá? Ele vela para que isso aconteça na sua vida. O que está escrito venha acontecer na sua vida, tá? O tema de hoje, o tema desta mensagem de hoje, o título, né? Se eu tivesse que dar um título, seria Voltando ao Princípio. Quando eu falo de voltar ao princípio, eu não estou falando de voltar ao primeiro amor, não é isso. Eu estou falando de voltar ao princípio da criação. Por isso que eu vim aqui em Gênesis, no 1:26. Eu quero voltar com vocês lá ao princípio da criação. Por que eu quero voltar ao princípio da criação? Porque o tempo foi passando, a correria do dia a dia, o corre-corre, nós estamos ocupados com muitas coisas. E com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, nós estamos nos perdendo. E nós precisamos voltar lá no início, voltar lá no princípio, no original, da forma que Deus nos criou. Nós precisamos voltar lá. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender. Porque a partir do momento que eu e você, nós entendermos quem nós somos, a nossa história muda. A nossa história vai mudar. Muito bem, aqui em Gênesis 1:26, a palavra de Deus está dizendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, certo dia, um fala assim para o outro: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Neste momento aqui, Deus ele já tinha criado tudo e agora ele cria o ser humano. Eu e você, nós somos a imagem de Deus. E a palavra diz que Ele nos colocou sobre
Os animais, sobre. Os peixes do mar, sobre. Todos os répteis e sobre toda a terra. Não existe nada na terra, acima de você. Não existe nada. Você está no topo. Na terra não existe nada acima de você. Nada. Tudo o que você enxerga à sua volta, criação de Deus também, foi feito para servir você. Muitas vezes nós não prestamos atenção nisso. Muitas vezes nós nem sabemos mais disso, né? O tempo foi passando e nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos nem do que gostamos mais. Nós não sabemos mais. Muitas vezes nós não sabemos nem qual a cor da roupa que nós mais gostamos. Precisamos voltar. Precisamos parar e pensar. Nós precisamos voltar. Amém? Amém. Muito bem. Em Números 23, não precisa abrir, pode deixar que eu leio aqui para vocês. Em Números 23, 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. O Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele falou para mim e para você. Ele vai cumprir. A palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Tá? E nós, seres humanos, você que está aí sentado, independente da sua situação, independente de idade, você é a semelhança de Deus aqui nessa terra. E existe poder sobre a sua vida, porque o Senhor derramou isso para você. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí. Fala assim para ele, ó. Você sabia? Você sabia que você é muito importante para Deus? Nós precisamos ouvir isso muitas vezes. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir. Em Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação, a criatura, ela está esperando que nós, os filhos de Deus, se revelem nessa terra. Nós precisamos nos revelar nessa terra. Nós precisamos sair dessa estrutura que você está vendo aí. Você precisa sair de dentro de você e colocar para fora, porque você sabe. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que falar, mas por algumas circunstâncias externas que vem acontecendo, você não se expõe. Você se fecha e você não fala. Você se fecha e você não age. E nós precisamos colocar isso para fora. Porque a partir desse momento, a partir do momento em que nós começarmos a nos revelar nessa terra, a partir do momento que nós começarmos a nos expor nessa terra, o nome de Deus passa a ser glorificado na nossa vida. E nós passamos a partir daí a tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Já é nosso. Todos aqui são filhos? Amém. Então nós somos herdeiros. E se eu sou herdeiro, eu quero a minha parte. Você quer a sua? Amém. Amém. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar e tomar posse daquilo que já é nosso. Já é nosso. Nós não podemos acertar qualquer coisa. Por quê? Porque nós não somos um qualquer. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós representamos Deus na terra. Não existe nada acima de nós nesta terra. Por algum motivo, por algumas circunstâncias, nós temos sido enganados. Nós temos sido enganados. E nós, muitas vezes, acreditamos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não vamos chegar lá. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós podemos sim, nós já conseguimos sim, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Amém. Mais do que vencedores. Não existe nada impossível, nem para mim, nem para você. O que um homem pode fazer, o outro também pode. Porque nós estamos todos na mesma escala. Todos nós. Independente
de situação financeira, independente de idade, independente de educação, não importa. O que um pode fazer, o outro também pode. E nós precisamos apenas de posição. Nos posicionar. Amém? Muito bem. Nós temos visto, né, por aí, muitas pessoas mesmo, nos últimos tempos, muitas pessoas aceitando o chamado de Deus, aceitando o chamado de Cristo, né? Muitas pessoas têm aceitado, têm chegado e têm se tornado filhos de Deus. Nós temos visto muito isso acontecendo, né? Nós temos visto também muitas igrejas, muitas congregações sendo fundadas, sendo formadas, sendo abertas aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet. Nós temos visto que a palavra de Deus tem chegado em lugares que há algum tempo atrás seria praticamente impossível chegar. Mas com todo esse avanço, nós temos visto que o Evangelho tem chegado em muitos lugares. Nós temos visto isso acontecer. Mas nós também percebemos que com todo esse avanço do Evangelho, com todo esse avanço da palavra de Deus, poucas são as mudanças. O que está acontecendo? Pessoas estão chegando, igrejas estão lotadas, mas poucas mudanças. A violência continua lá no bairro. E muitas outras coisas mais continuam acontecendo na nossa cidade. O que está acontecendo? Esses são os X da questão. Nós precisamos nos manifestar nessa terra. Eu e você. Nós precisamos nos manifestar nessa terra. O brilho do Senhor, a luz do nosso Senhor, ela precisa se manifestar através de nós, onde nós estivermos. Lá no bairro onde você mora, lá no seu trabalho, não sei. Mas algo precisa acontecer. E será através das nossas vidas. Nós precisamos disso. Tá? Muitas vezes você está aí e de repente você pensa assim: mas eu não sou digno. De repente, por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que você ouviu, por alguma coisa que você participou, por alguma coisa que você tenha falado. E de repente, dentro de você, algo está falando para você assim: mas eu não sou capaz, eu não sou digno de falar do Senhor, eu não sou digno de representar o Senhor. Não é você que escolheu, foi Ele que escolheu você. E se você está aqui nesta noite, é porque ainda existe algo dentro de você, porque esta noite você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Então, eu acredito que por pior que de repente você esteja se sentindo, por pior que seja algo que de repente você fez, você está aqui hoje. Então eu acredito que ainda existe algo de Deus dentro de você. E Ele tem trazido você até a casa dele. Porque Ele ainda acredita em você. A Michelle falou muito aqui do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Nada. Nada. Só você mesmo pode se separar. Só você. Só se você não quiser. Do contrário, a sua vida vai mudar e a sua história será outra de hoje em dia. Amém? Muito bem. Em Mateus 22, 14, está escrito assim, não precisa abrir não, tá? Pode deixar que eu vou falando aqui, tá? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós percebemos que o Senhor, Ele não exclui ninguém. Ele tem nos chamado da forma que nós somos. Venha do jeito que você está, né? A palavra diz isso. Venha do jeito que você está. Não importa. Venha para cá. Venha. Se achegue próximo de Jesus, tá? E Ele vai transformar você. Mas a palavra diz que é para você vir do jeito que está. Ela não fala que é para você permanecer do jeito que você chegou. Não. Venha do jeito que você está. E a partir de agora, o Espírito começa a trabalhar em você. O Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar em você. E aí você vai começar a renunciar a algumas coisas que não agradam a Deus, né? Se você realmente quer mudança na sua vida, se você realmente
quer uma grande mudança na sua vida, se você realmente quer uma transformação na sua vida, nós precisamos, eu e você, nós precisamos de renúncia. Se nós não renunciarmos, não haverá mudança na nossa vida, não haverá transformação na nossa vida, tá? Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Perdoa o seu próximo. Perdoa o seu próximo. Isso não vai levar a nada. A nada. Tá? Nós vivemos um período que eu já disse, de um crescimento da igreja, sim, mas nós precisamos nos libertar de algumas coisas que nós trouxemos lá de fora. Nós viemos do mundo e nós chegamos aqui agora, e muitas dessas coisas ainda faz parte de nós, e nós precisamos nos libertar dessas coisas, e nós precisamos perdoar. Nós precisamos disso, porque muitas dessas coisas têm colocado algum sentimento em nós, né? Nós temos sentido algumas coisas, alguns sentimentos, vem alguns pensamentos que têm nos conduzido, mesmo dentro da igreja, têm nos conduzido a caminhos que não agradam a Deus, caminhos que estão nos levando à destruição, caminhos que estão nos levando a doenças espirituais e no futuro físicas. E nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. O José estava aqui agora dando testemunho, e ele disse que ele ia falar um pouquinho do que Deus havia feito na vida dele. Porque se ele ficasse falando aqui, não haveria a palavra hoje. Nós iríamos ficar ouvindo testemunhos. Se nós abríssemos para cada um falar aquilo que Deus tem feito, provavelmente nós passaríamos a noite e não daria tempo para cada um falar o que Deus tem feito, não é? Então nós precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós precisamos lembrar hoje, onde nós estamos hoje. Muitos aqui estão passando por dificuldades, por problemas, por situações. Mas se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que nós passamos por situações piores. Nós já passamos por situações que quando estávamos passando por aquela situação, nós achávamos que não ia dar, que nós não iríamos conseguir. E nós conseguimos, não conseguimos? E o Senhor nos conduziu até agora, até aqui. E nós chegamos aqui hoje. Eu costumo dizer que tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem vivido, desde lá de trás até esse momento da sua vida, esse momento que nós chegamos aqui agora, tudo isso que você passou, eu costumo dizer que isso se chama escola da vida. Escola da vida. Nada do que você passou foi por acaso. Não. O Senhor, Ele vem te forjando dia após dia. Deus tem permitido que você passe por algumas situações, porque Ele quer te fortalecer. Deus, Ele tem permitido situações no nosso meio, situações na minha vida, situações na sua. Por quê? Porque Ele está te capacitando. Porque daqui a pouco Ele vai começar a usar você. O Senhor, Ele está te forjando. Ele está te forjando. Cada um em uma área. Cada um em uma área. Cada um. Não existe problema maior ou menor aqui dentro. Não existe dificuldade maior ou menor. Não. O Senhor, Ele está nos capacitando. Nos capacitando. Por quê? No momento certo, Ele vai começar a trazer pessoas dentro daquela situação. E aí Ele já tem pessoas capacitadas aqui dentro. Ele já tem pessoas especializadas aqui dentro. E Ele vai levantar aquele servo dele que já está capacitado. E Ele vai colocar. E você vai ser capaz de, através da sua vida, através do seu testemunho, transformar a vida da outra pessoa. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele tem feito na nossa vida. No decorrer do tempo, eu tenho percebido isso na minha vida. Eu tenho percebido isso na minha vida. E nós vemos algumas pessoas que estão mais próximas de nós, que nós conversamos, nós vemos, cada um tem passado por uma situação, cada um passou
passou por uma situação. Não são todos aqui que passaram pela mesma situação. Não, cada um tem passado por uma situação. O Senhor, Ele está nos capacitando. Amém? Amém. Muito bem. Lá em Romanos 12, 2, está escrito assim: não vos conformeis a este mundo. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo acontece aqui, na nossa mente. Você é o que você vê. Você é o ambiente onde você tem vivido. Nós precisamos transformar isso. Nós precisamos transformar isso. Tá? Nós viemos do mundo. Eu já disse isso aqui. Nós viemos do mundo, nós passamos por situações lá fora, nós vimos coisas acontecerem lá fora, nós participamos de coisas lá fora, nós ouvimos algumas coisas lá fora e nós falamos algumas coisas. E tudo isso tem nos contaminado. A humanidade está doente. A humanidade está doente. Quando eu falo a humanidade, nós estamos neste meio. A humanidade está doente. E quando nós chegamos na casa do Pai, quando nós chegamos em Jesus Cristo, nós estamos passando por um período, vamos dizer assim, nós estamos passando por um período de descontaminação. É isso que está acontecendo. Cláudio, mas eu já estou na igreja já faz um tempo e a minha vida não muda. Espera um pouquinho mais aí, você vai ver o que vai acontecer. Nós estamos passando por um processo onde nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo limpos de tudo aquilo que veio lá de fora. E esse processo é necessário para nossas vidas. É necessário para nossas vidas. Tá? A palavra diz que esse mundo jaz do maligno. E nós viemos lá do mundo. A palavra diz que este mundo jaz do maligno. O sistema está corrompido. É só ligar a TV e nós vamos ver o que está acontecendo. É só ligar a TV. Nós vamos ver o que está acontecendo. Né? Coloca nas novelas, em algumas novelas, não assisto novela, não sei nem o que está passando novela mais, mas coloque algumas novelas e você vai ver o que está sendo incentivado dentro das nossas casas. Preste atenção nos desenhos, né, que os seus filhos estão assistindo. Outro dia eu coloquei um desenho lá, era bem infantil mesmo, coisa bem infantil, tá? E tinha lá um bichinho lá, e o nome desse bichinho era Campeta. É verdade. O Roberto estava assistindo. O Roberto tem 6 anos. Era ele que estava assistindo. Eu prestei atenção, parei 5 minutos para prestar atenção naquilo lá. Bem infantil o desenho. E era o Campeta. Era um bichinho vermelhinho de chifre. Né? Então, essas coisas estão entrando dentro das nossas casas, né? E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Mas nós precisamos passar por esse processo de descontaminação. Nós precisamos entender isso. Isso é necessário para nossas vidas. Isso é necessário para nossas vidas, tá? E nós precisamos colocar na balança o que realmente é importante para nós, o que realmente é importante para você. O que realmente é importante para você. Você precisa começar a colocar na balança. Preste atenção nisso. Para mim, para minha vida, a minha família não tem preço. Não tem preço. A minha família, para a minha vida, não tem preço. Mas cada um de vocês, você precisa colocar na balança o que realmente tem valor para a sua vida. Você precisa disso. Você precisa disso. Tá? Eu nem sempre fui assim, a Jana está ali, ela é testemunha do que eu estou falando. Tá?
Eu mudei muito, melhorei muito, tenho muito que melhorar ainda, mas o Senhor ele tem feito grandes coisas na minha vida, tá? Há 10 anos atrás não era assim não, há 9 anos atrás não era assim. Eu acredito que eu melhorei muito de 5 anos para cá. Melhorei muito, tá? Quando eu falo aqui de perdão, há um tempo atrás, se você falasse para mim que eu tinha que perdoar, eu ia falar que você é bobo de perdoar. A Jana está ali e ela é testemunha disso. É verdade, tá? Eu passei 8 anos morando, era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu passei 8 anos morando na mesma casa sem falar com meu irmão. 8 anos. Mas eu tinha razão. Eu tinha razão. Cláudio, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte situação. Em muitas situações aí que você tem passado hoje, você tem razão. Eu não tenho dúvida que você tem razão. Da mesma forma que até hoje eu não tenho dúvida que eu tinha razão em relação à situação com o meu irmão. Eu tinha razão. E eu, dentro da minha razão, eu falei, quer saber? Não falo mais. 8 anos sem falar com ele, Caio. 8 anos, morando na mesma casa. Morando na mesma casa. Tá? E aí eu pergunto, o que eu ganhei com isso? 8 anos que nunca mais volto. 8 anos que nunca mais vou voltar. Irmãos, existem coisas na nossa vida que não nos leva a nada. Nada. A nada. Tá? Existem coisas na nossa vida que apenas amarram a nossa vida e nós ficamos presos com coisas que não têm cabimento. Hoje é o dia. Esta é a noite. Nós precisamos liberar perdão para aquelas pessoas que de repente você tenha alguma situação ainda que incomoda você. Perdoa, libera perdão e vamos seguir a vida, porque o Senhor ele tem muito mais para nós. Glória a Deus. Amém? O Senhor ele tem muito mais para nós, né? O meu objetivo aqui nesta noite é que vocês saiam daqui sabendo quem realmente vocês são. Por isso que eu estou dizendo que nós precisamos voltar lá atrás, nós precisamos voltar lá no princípio. Nós precisamos entender que realmente nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, você tendo o entendimento da palavra ou não, de repente você está chegando aqui hoje pela primeira vez, não entende a palavra, mas daqui a pouco você vai passar a entender. E eu quero dizer para você, você é a imagem e semelhança de Deus, e nessa terra não existe nada acima de você. Você tem sofrido, você tem passado por algumas opressões, você tem passado por situações, você tem passado por sentimentos de depressão, muitas coisas você tem passado, porque você ainda não entendeu, você ainda não havia entendido. Hoje é o dia que você precisa entender isso. Você precisa sair daqui nesta noite, logo mais, sabendo quem você realmente é. Sabendo quem você realmente é. E você tem poder nessa terra. As palavras que saem da sua boca têm poder nessa terra. E nós precisamos começar a usar isto a nosso favor. Ao nosso favor. Cláudio, mas como assim eu tenho poder sobre essa terra? Eu quero só lembrar vocês de uma passagem onde Elias, ele fala para o rei que, segundo a palavra dele, não a palavra de Deus, Elias não falou segundo a palavra de Deus, Elias falou assim, segundo a minha palavra, não vai chover mais, durante os próximos anos, não chove mais, e não choveu. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque Elias sabia quem ele era. Elias sabia quem ele era. E ele sabia que a palavra dele tem poder. E quando ele proferiu essa palavra, quando ele falou essa palavra, simplesmente não choveu mais. Por 3 anos sem chuva naquela terra. Sem chuva naquela terra. Não choveu mais. Elias coloca o joelho no chão. Elias ora e pede para cair chuva. A chuva desceu. Foi isso que aconteceu. Então nós temos alguns exemplos na palavra, nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas, filhos de Deus, que se manifestaram nessa terra.
pessoas que entenderam quem eles realmente eram, quem realmente eles são, e pessoas que começaram a fazer a diferença na terra. Nós percebemos isso. Se você realmente quer ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida, você precisa agir dessa forma. Você precisa sair do seu natural e entrar no sobrenatural de Deus. Só lembrando você que você é diferente de tudo que existe. Eu e você, nós somos seres humanos. Nós somos diferentes de tudo que existe aqui na terra. Os animais são seres naturais. Vieram da terra e vão voltar para a terra. Nós, os seres humanos, nós somos uma parte natural, que veio do barro, que veio da terra, e uma parte veio do céu. Nós somos seres naturais e seres espirituais. Nós fomos feitos para dominar essa terra. Nós somos diferentes dos anjos, nós somos diferentes de tudo que existe. De tudo que existe. Nós somos um ser diferente. Nós precisamos entender isso. Mas também nós não podemos esquecer que nós, por nós mesmos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Porque nós só somos alguma coisa, né? Nós somos alguma coisa por quê? Porque o nosso Senhor, Ele tem estendido a mão sobre nós. Porque a presença dEle está sobre nós. Porque o Espírito dEle tem feito morada dentro de nós. Por isso que nós somos alguma coisa. Tá? E nós precisamos colocar tudo isso que eu estou falando aqui hoje. Nós precisamos sair daqui hoje, sair por essa porta e colocar em prática tudo isso que eu estou falando. Se nós colocarmos em prática tudo isso que eu estou falando aqui nesta noite, amanhã, durante essa semana, né, que começa amanhã, eu duvido se a sua vida começa a mudar. Eu duvido se não começa a haver transformação na sua vida. Quando você toma um posicionamento na sua vida, eu quero sair um pouquinho aqui, eu quero parar de andar um pouco na palavra, eu quero entrar na sua vida, mas na sua vida real, aqui no dia a dia. Porque aqui na palavra nós temos vários exemplos, que eu vou entrar de novo aqui em vários exemplos, de pessoas, de homens que viveram nessa terra, e que realmente fizeram a diferença, tá? Mas nesse momento eu quero falar com vocês do seu dia a dia. Eu quero falar com você da sua vida, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido, tá? E eu quero conduzir você a realmente a buscar esse sobrenatural de Deus. Como que você vai fazer isso? Começa a fazer projetos para a sua vida. Começa a fazer projeto para o seu dia a dia. Começa a fazer projetos para o seu ministério, porque o Senhor ele tem chamado para algumas coisas na igreja, para algumas coisas na obra dele. Começa a fazer projetos nesse sentido. E você vai ver se o vento não vai começar a soprar a seu favor. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que aconteceu na vida do José. Não estou enxergando ele aqui, eu estou vendo a Eva ali, mas ele está aqui. Você vai ver que o que aconteceu na vida dele vai começar a acontecer na sua também. O José, ele veio aqui, ele deu esse testemunho que ele não tinha condições de fazer o acabamento da casa dele. Você pediu para alguém para te ajudar? E por que ajudou? Quando eu falo que o vento começa a soprar a seu favor, é isso que começa a acontecer na sua vida. Tudo que existe foi feito para te servir. Dá um exemplo aí. Tudo que existe. O Senhor ele vai levantar pessoas, ele vai fazer alguma coisa a seu favor. E vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu e a Jana, nós somos testemunha viva porque isso tem acontecido na nossa vida. Isso aconteceu muitas e muitas vezes e vem acontecendo na nossa vida. Tá? Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês: chega em casa hoje e antes de dormir, pega uma caneta, pega um caderno, pega um papel, não importa. Pega um papel de pão, não importa o que seja. Começa a fazer um projeto para a sua vida. Começa a fazer um projeto. Aquilo que você quer para a sua vida. Começa a fazer. E apresenta. Depois que você fizer, apresenta para Deus. Senhor, está aqui, ó. É isso daqui.
E amanhã, não saia do foco. Não saia do foco amanhã. Por quê? O nosso inimigo, ele tem feito... O que ele tem feito com nós? Ele tem feito com que nós saiamos do foco. Um certo dia o Juliano aparece na minha casa e nós conversamos sobre algumas situações. E eu falei assim para o Juliano: Juliano, pede demissão lá do seu emprego. 11 anos que ele trabalhava lá. Eu não pedi para ele, eu não falei para ele, pede para o seu patrão mandar embora. Não, eu falei para ele, pede demissão. É verdade? Alguns dias depois o Juliano ele já estava meio arrependido. Vou ou não vou? Mas aí ele falou assim para mim, o Juliano falou assim para mim: mas eu estou firme naquele dia que nós conversamos. Eu ainda estou naquela palavra. A minha vontade não é pedir demissão não, mas eu ainda estou firme naquela palavra lá. Pediu ou não pediu? Pediu demissão. Ninguém da casa dele entendeu o que estava acontecendo. Não recebeu um centavo dos 11 anos de trabalho. A vida mudou? Foi isso que aconteceu. Um tempo depois, aconteceu aquilo que aconteceu aqui em Jaridu, teve aquele vento e tal. Recebeu tudo? Não ficou nada para trás. Porque Deus ele tem honrado. Deus ele tem feito. O inimigo das nossas almas, ele tem feito nós perdermos o foco. Hoje nós sabemos o que nós queremos. Amanhã nós já estamos um pouquinho com dúvida. A semana que vem nós nem lembramos mais qual era o nosso propósito. E aí, acaba em nada. Nós precisamos estar firmes, focados. Então, pegue um papel, pegue uma caneta, escreva para você não se perder aquilo que é o seu objetivo hoje. E não mude o seu foco até que tudo se cumpra na sua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós. Amém? Muito bem. Eu posso falar aqui, eu posso trazer para vocês vários nomes, pessoas que no seu tempo fizeram a diferença nessa terra, pessoas que se manifestaram como verdadeiros filhos de Deus nessa terra. Nós temos vários exemplos aqui, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Abraão. Está lá em, não precisa abrir, fiquem tranquilos aí. Está lá em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Deus fala assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão cresceu em um ambiente, cresceu em uma casa, onde o pai dele, ele fazia ídolos. Ele era comerciante, ele fazia e comercializava ídolos. Abraão cresceu naquele ambiente. Abraão cresceu no meio de tudo aquilo. Toda aquela região era uma região onde as pessoas adoravam outros deuses. Era isso que acontecia. E certo dia, o Senhor olha para Abraão e fala para ele assim: sai da tua casa, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor queria fazer o que com Abraão? Ele queria tirar o Abraão do meio daquele ambiente. Deus queria mudar aquilo que ele via. Deus queria mudar, queria transformar aquilo que ele pensava, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele sentia. E assim foi feito na vida de Abraão. O restante eu já não preciso falar. Vocês sabem o que aconteceu na vida de Abraão. Grandes coisas aconteceram na vida de Abraão. Amém? Amém. Eu também posso falar para vocês. Deixa eu achar aqui. Nós temos aqui várias pessoas, né? Nós podemos falar também sobre a vida de Moisés. Só um pouquinho sobre a vida de Moisés. Não quero entrar na vida dele, não quero entrar na história dele, porque esse não é o objetivo. Eu só quero mostrar para vocês, eu quero provar para vocês na Bíblia o que aconteceram com essas vidas, com esses homens que passaram a pensar, passaram a agir diferente do restante da humanidade daquele tempo.
E isso serve para nós ainda hoje. Porque no nosso meio nós temos visto pessoas que têm se destacado, pessoas que têm feito a diferença nos dias de hoje, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas isso não é para um ou para outros. Isso é para todos nós. Para todos nós. O Senhor, Ele tem para todos nós. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Moisés cresceu no palácio como sendo filho da filha de Faraó. Moisés, ele cresceu no meio de todo aquele luxo. Moisés, ele não passou dificuldade. Moisés, logo após o nascimento, ele vai para o palácio, ele cresce ali dentro. Moisés, ele teve a melhor educação que poderia ter. Mas um certo dia, a palavra diz que um certo dia Moisés, ele sai de dentro do palácio, vem para o pátio. E quando ele chega no pátio, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Lembrando que o hebreu era o povo de Deus que estava no Egito sendo escravizado pelos egípcios. Moisés, ele não olha para tudo aquilo que ele tinha. Ele não olha para a riqueza que ele vivia. Ele não olha para nada daquilo. Ele não valoriza nada daquilo. Ele sabia quem ele era. E Moisés, ele age, ele toma uma atitude em defesa daquele hebreu, em defesa daquela pessoa que estava sendo oprimida. Moisés, ele não aceitou aquilo para a vida dele. Ele não aceitou. O que mais tem valor na sua vida? O que tinha de maior valor para a vida de Moisés nesse momento? Ele deixou tudo, ele abandonou tudo. Ele tomou uma atitude errada, sim. Ele mata aquele egípcio e ele foge para o deserto. O povo de Deus, os hebreus, passam mais de 400 anos sendo escravizados no Egito. Quem que Deus usa para libertar o povo? Moisés. Certo dia, Deus, o nosso Senhor, ele vai até o deserto buscar Moisés. O Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Eu não estou aqui por homens, eu estou aqui por Deus. Só por Deus. Nós não estamos na igreja para agradar homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E quando eu estou falando essas coisas para vocês, eu não estou falando... Eu falo isso para vocês, sim. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. O Senhor, ele não quer ver você chorando pelos cantos. O nosso Senhor, ele não tem prazer em ver você sofrendo. O nosso Senhor, ele não tem prazer em ver você vivendo de qualquer jeito. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos nos levantar. O Senhor, ele tem nos chamado a voltar lá do princípio. Nós não podemos perder isso mais. Nós temos que entender quem nós somos. O que você faz? Não importa o que você faz. Você vai ser o melhor aí na área que você atua. Você vai ser o melhor. Cláudio, mas eu não sei fazer nada. Tá bom, comece a ensacar a terra e vai vender lá na beira da pista. Você vai se dar bem nesse negócio. Porque o Senhor é contigo. É assim que faz. Não importa. Um certo dia da minha vida, eu decidi ser servente pedreiro. Fiquei só 3 meses. E o pedreiro, na qual eu era o ajudante, certo dia, ele falou assim para mim: quando você veio trabalhar comigo, eu pensei que você era muito trabalho. Verdade. Eu não quero falar se falar o que ele falou. Na verdade, ele falou palavrão. É verdade. Né? Então ele me disse mais ou menos isso, né? E aí ele falou assim: e pelo contrário, você foi o melhor que trabalhou comigo até hoje. Eu decidi ser servente de Deus. Eu saí dali, eu fui fazer outras coisas. E tudo aquilo que eu me propus a fazer, a Jane está ali, a Jane é testemunha disso. Tudo que nós nos propomos a fazer, tudo deu certo. Amém. Tudo deu certo até hoje. Algumas coisas não deram certo. Por quê? Porque nós desistimos. Estou mentindo? Porque nós desistimos no meio do caminho. Tudo deu certo. E nós não podemos esquecer disso. Façam projetos.
Você realmente quer que a sua história muda? Você quer que a sua geração muda? Faça projetos. Faça projetos. E comece a buscar. Comece a buscar. Não estou falando aqui apenas de bens materiais. Não é isso não. Eu estou falando em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tá? Porque muitas vezes o projeto que você precisa fazer é em relação à sua casa, à sua família. Faça projetos da sua casa, da sua família, com seus filhos. Faça projetos. Muda, transforma a sua vida. Transforma. Amém? Amém. Muito bem. Eu posso citar também aqui para vocês. Eu gosto muito desses dois aqui. Eu não posso deixar eles de fora, né? Eu sempre falo desses nomes aqui, que é Josué e Caleb. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito, conduzido por Moisés, porque Deus, o Senhor, ele tinha buscado Moisés no deserto, trouxe Moisés até o Egito, e agora, Deus usa a vida de Moisés para libertar aquele povo. E mais de 2 milhões de pessoas saem ali pelo deserto, conduzidos por Moisés. Num certo ponto da viagem, Moisés separa 12 para vigiar, para espiar a terra prometida. E entre esses 12 está Josué e Caleb. E eles passam um período ali naquela terra, vigiando, espiando aquela terra, vendo o que acontecia ali naquela terra. E os 12 voltam, e perante toda a congregação, perante todo aquele povo, 10 fala assim: não dá, nós vamos morrer, nós não vamos conseguir. Josué e Caleb, a palavra diz que Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes, porque eles não acreditam naquilo. Josué e Caleb, eles falam: nós vamos conseguir, vamos nos unir, vamos que nós vamos conseguir, vai dar certo. O povo acreditou em quem? Nos 2 ou nos 10? Vocês acreditam em quem? Em mim ou no restante que fala para vocês que não vai dar certo? Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que vão dar certo e aqueles que não vão dar certo. Esse é o X da questão. O meu pai sempre falou que eu nunca ia dar certo, né? Desde pequeno, não conhecia a palavra, mas eu sempre falava: eu não acredito nisso. Eu deixava ele falando sozinho. A minha mãe também não conhecia a palavra, não conhece a palavra até hoje, mas a minha mãe, eu falava algumas coisas para ela, e ela falava: vai que vai dar certo. A minha mãe, eu tinha 12, 13 anos de idade, a minha mãe vinha pedir conselho para mim. Não era fácil não, era pesado. Difícil. Mas o Senhor, Ele nos abençoou. O Senhor, Ele tem nos forjado desde muito tempo atrás, né? Ele vem falando, Ele vem nos conduzindo. Muito antes de conhecer a palavra do Senhor, muito antes de chegar na igreja, muito antes de conhecer a Cristo, o Senhor, Ele já vem falando. Amém? E muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês hoje, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi aí no dia a dia aí fora. Não. Muitas dessas palavras que eu estou falando para vocês hoje, eu falo desde os 11 anos de idade. Apenas eu amadureci. É só isso. A minha mãe, hoje ela não está aqui. Ela mora 700 quilômetros daqui. Se ela estivesse aqui, ela seria testemunha do que eu estou falando para vocês. Um certo dia, minha mãe, eu tinha 14 anos, minha mãe chegou em mim e falou assim: o que eu faço dentro de uma situação que estava acontecendo? Dentro de uma situação. O que eu faço em relação a isso? Ela não sabia o que fazer. Eu tinha 14 anos, eu ia saber o quê? O que eu ia saber? Eu olhei para a situação e falei para minha mãe assim: mãe, faz o seguinte, sobe essa rua, pega essa rua. Eu morava no Maracanã, e eu falei para ela: sobe essa rua, vai lá em cima. E aí eu quero que a senhora olhe aonde a senhora enxergar, o mais longe que a senhora enxergar. Mãe, a senhora é livre para ir e vir aonde a senhora quiser, mãe. A senhora é livre para fazer o que a senhora quiser da vida. Essa foi a resposta que eu dei para minha mãe. E muitas outras mais. Muitas outras mais. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, gente?
nós não podemos mais aceitar que certas coisas entrem dentro das nossas casas. Nós não podemos aceitar mais você, como casal, viver, sabe? Nós precisamos perdoar, perdoe um ao outro. Nós precisamos viver de uma forma melhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos buscar isso, tá? Porque a nossa luta, né? A palavra diz também que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não é. E nós temos agido na nossa força. Nós temos agido contra pessoas. Nós temos agido contra seres humanos. Nós temos lutado um contra o outro. Não é nada disso. A palavra está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Não é. A sua luta é contra os pensamentos que têm vindo aí na sua mente. A sua luta é contra esses sentimentos que têm vindo sobre você. Estamos no século 21. Muitos casos de suicídio, gente. Muitos casos de suicídio. O que está acontecendo? Pessoas que não têm mais vontade de viver. O que está acontecendo entre nós? O que está acontecendo na humanidade? A palavra diz que este mundo jaz no maligno. Eu já falei sobre isso aqui hoje. Este mundo jaz no maligno. O sistema já é do maligno. O que está acontecendo aí fora, esta opressão que muitas vezes nós sentimos, isso é o quê? Isso é opressão maligna sobre as nossas vidas. Nós perdemos o foco, nós não sabemos para onde ir. E quando nós não sabemos para onde ir, qualquer coisa serve. Olha isso. Preste atenção na sua vida. Quando você não sabe para onde você vai, qualquer coisa serve. Você aceita isso? Você aceita aquilo? Aí te oferecem aquilo, você aceita também. Nós não sabemos. Qualquer coisa serve. E aí a nossa vida fica dessa forma, sem sentido. Sem sentido. É hora de nos levantarmos. Mas a palavra de Deus diz também, nós estamos finalizando já, tá? A palavra de Deus diz, está lá em Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Então que a nossa vida comece hoje, comece agora. A partir de hoje, não aceite mais. A partir de hoje, a minha e a sua vida. A nossa vida vai começar a partir de agora. E a partir de agora, a nossa vida será melhor. Dentro da minha casa vai ter alegria. Eu não vou mais viver de qualquer jeito. Eu não vou mais aceitar qualquer coisa. Eu vou fazer projetos da minha vida. Eu sei para onde eu vou. Cada um de vocês, você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber para onde você vai. Ah, mas eu sou pequenininho, eu sou feinho, eu sou... Não, você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Amém. Só um segundo. E comecem a falar. Nosso pastor, o pastor Eli, ele fala muito disso aqui na frente. Ele sempre está repetindo isso. Nós precisamos abrir a nossa boca e começar a profetizar sobre a nossa vida. Comece a profetizar, comece a profetizar. Chega na sua casa, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei. Mas comece a profetizar na sua vida. Abre a sua boca e comece a falar, comece a determinar na sua vida. Que vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer. Amém? Amém. Muito bem. Para a gente finalizar, eu quero que você... Vamos colocar em prática esse negócio aqui, né? Eu quero que você fale para a pessoa do seu lado assim, ó. Você é muito importante para Deus. E a partir de hoje, você vai fazer a diferença. Lá onde você vive. Lá na sua casa. A partir de hoje, você não vai mais viver de qualquer jeito. Você não vai mais aceitar as migalhas que caiam lá no mundo. Por quê? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na sua vida.
sempre falava isso em sala de aula, né? Que, gente, se a minha vida mudou, a de qualquer um aqui muda. De qualquer um, pelo amor de Deus. Porque vocês não conheciam a minha vida. Tá? É verdade. Tá? Então é isso, sabe, gente? Nós não podemos aceitar. Tá? Nós não podemos aceitar mais. A sua casa tem que ser um lugar de paz. Né? A sua casa tem que ser um lugar de paz. As pessoas que estão à sua volta precisam ser pessoas que te ajudem. Quando eu falo de ajuda, não estou falando de ajuda financeira, nada disso, mas pessoas que às vezes te ajudam com palavra a fazer com que você seja conduzido para aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Tá? Então nós precisamos disso. Tá? Ainda outro dia eu falei com os jovens, né, que eu faço uma oração que é o seguinte, né? Senhor, afasta de mim as pessoas que não me fazem bem. Começa a pedir isso para Deus, sabe? Porque muitas vezes nós pedimos para Deus afastar as pessoas ruins, e não é isso. Porque às vezes Deus permite algumas pessoas ruins na sua vida, mas aquela pessoa te faz bem, aquela pessoa te traz para o lugar certo, sabe? E às vezes aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que você gosta de estar junto, aquelas pessoas que você gosta de ter na sua casa, às vezes são pessoas que não fazem bem para você. Então comece a pedir isso para Deus, tá? Eu já fiz isso algumas vezes, tá? E muitas vezes eu acabei ficando sozinho. É verdade. Mas o Senhor, Ele tem colocado pessoas à minha volta, pessoas que têm nos ajudado a crescer. Tá? Então, começa a pedir isso para Deus, começa a falar isso com Deus, sabe? Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos colocar tudo isso que nós temos aprendido em prática. Amém? Amém. Muito bem. Vamos ficar em pé?